Muito bem. Muito boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Um abraço para o pessoal que chegou agora aí, a Renata, a Silvana, que fez aniversário ontem, né? Me contaram aqui, um passarinho me contou, Silvana. Então, feliz aniversário para Oi, você. obrigada. Obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Parabéns, Silvana. Felicidade. Obrigada. Muito obrigada. Silvana é uma pessoa muito querida. Trabalhadeira essa, hein? Ó, isso aí não brinca em serviço, não. Trabalho em várias reuniões aí. Um doce, né? A Dalva também. Fran Sérgio Santos. Pulei alguém? A Verinha, né? A Verinha também. E a Lucélia tá mandando aqui um parabéns para Silvana. Muito bem. Obrigada, agradeço a todos. Você pulou a Marleninha. Quem que eu pulei? Eu. Ô, Marlene, vou te dar um tchauzinho aqui. Discreto. Oi, Marlene. Você me pular. Tô brincando. Silvaninha, parabéns, viu, amor? Que Jesus te abençoe, viu? Obrigada. Muito bem. Bom, então continuando aqui os nossos estudos do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 14 e vamos hoje a partir do item 12. Então, o livro A Gênese, capítulo 14, item 12. Nós vínhamos falando aqui dos caracteres dos fluidos, não é isso? Tem um nome próprio aqui. Formação e propriedades do perispírito. Nós trabalhamos aqui o conceito de fluido, primeiramente, né? E depois nós passamos a falar do corpo fluídico, né? Do nosso corpo fluídico, né? Do corpo fluídico dos espíritos. Aprendemos que o espírito, quando chega num orbe, ele retira daquele orbe os elementos que vão constituir o seu perispírito. Então, a gente aprendeu aí que cada espírito está no orbe ao qual é possível, né? Então, a gente retira desse orbe os elementos para a formação do nosso perispírito. É por isso que a gente não consegue ascender, né? Subir, né? Ou ir para um orbe mais elevado por livre e espontânea vontade. É necessária uma depuração, que a gente se depure, né? Que a gente fique mais puro, e assim consiga um perispírito mais leve, né? Mais suave, para a gente conseguir ir para um plano mais elevado. O contrário é possível, né? O espírito que está num orbe mais elevado, ele ir para um plano menos elevado. Temos como exemplo aí os espíritos missionários, né? Que passam aqui pela Terra, né? Espíritos muito evoluídos, né? Que já estavam até em outros orbes, mas que se submetem a isso para uma missão. E o grande exemplo que nós temos é Jesus, né? Esteve aqui na Terra para ensinar para nós sobre a caridade, o perdão, a igualdade de todos, né? E todas as lições maravilhosas que ele deixou, inclusive os milagres que nós estamos estudando aqui. Nós terminamos o item 11 na semana passada, falando justamente que cada ser está imerso num ambiente propício, né? Então, Kardec dá o exemplo dos peixes. Os peixes estão na água, seja doce ou salgada, né? Nós, as plantas, né? A maioria das plantas, estamos aqui na atmosfera, né? Imersos no ar. E os espíritos estão no fluido espiritual, que é através desse fluido espiritual que eles conseguem trabalhar, né? Que eles conseguem plasmar as coisas, que eles conseguem a transmissão do pensamento, a transformação dos fluidos, né, para o trabalho, e por aí vai. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, e a gente vai dar continuidade aí do capítulo 14, a partir do item 12. Lembrando que nós estamos numa reunião horizontal, onde não há hierarquia, nós estamos numa mesa redonda. Quem quiser se manifestar, pode ficar à vontade. É só abrir o microfone
e falar. Então vamos lá. Item 12. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. A Terra é qual vaso donde se escapa uma fumaça densa, que vai clareando à medida que se eleva, e cujas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. Com esse texto poético aí, Kardec está nos ensinando que no universo tudo se liga, né? Nós estamos aqui imersos, né, no fluido espiritual também, apesar de que por estarmos encarnados, né, nós conseguimos tocar a matéria tangível, né, aquela matéria que a gente já falou que está mais grosseira, né, por assim dizer, como a nossa mesa, né, o nosso cabelo, a roupa, é a matéria tangível. Mas que tudo então vai se ligar, uma vez que através desses fluidos espirituais, por exemplo, nós conseguimos direcionar uma prece, seja para uma pessoa encarnada ou desencarnada. Os espíritos conseguem trabalhar conosco, né? Nas nossas reuniões, por exemplo, eles nos dão passe, nos visitam, né? Nós o visitamos nos nossos desdobramentos, especialmente à noite. Por isso que a gente tem que estar muito atento às nossas inclinações, os nossos pensamentos, porque a gente sabe que a gente vai se ligar com os nossos pares, né? Então, quando o nosso pensamento está elevado, nós nos ligamos aos espíritos mais elevados. Quando nós estamos aí num pensamento violento, num pensamento invejoso, materialista, é com esse tipo de espíritos que nós vamos fazer a nossa ligação. Depois Kardec continua dizendo o seguinte: a potência divina refulge, ou seja, resplandece em todas as partes desse grandioso conjunto. E, no entanto, quer que Deus, não contente com o que há feito, venha a perturbar essa harmonia. O que Kardec está falando aqui? Nessa orquestra divina dos astros, dos seres vivos, dos seres orgânicos, dos seres inorgânicos e dos espíritos, Deus resplandece em tudo isso. E o homem, às vezes, não se contenta com esse feito e quer falar que Deus perturba essa harmonia. A perturbação dessa harmonia é justamente o milagre, como a gente entende. Se Deus harmoniosamente organiza uma orquestra através das suas leis naturais e imutáveis, por que ele precisaria provar seu poder desfazendo o que ele mesmo criou? É isso que Kardec está falando. E, no entanto, quer-se que Deus, não contente com o que há feito, venha perturbar essa harmonia. Que se rebaixe ao papel de mágico, produzindo efeitos pueris, dignos de um prestidigitador. Prestidigitador é um ilusionista. Então, às vezes, o homem, quando fala desses milagres, a gente rebaixa a Deus, como se ele precisasse apresentar um show para nós de coisas mirabolosas para provar o seu poder. Quando, na verdade, como a gente já estudou, para que a gente entenda o tamanho de Deus, basta analisar uma simples planta, um simples animalzinho, ou olhar para o nosso próprio corpo e entender a complexidade e a perfeição dessa criação, né? Depois Kardec continua. E ousa-se ainda por cima dar-lhe como rival em habilidade o próprio Satanás. Não haveria modo de amesquinhar mais a majestade divina e admiram-se de que a incredulidade progrida. Então, não contente em rebaixar Deus, né? Atribuindo esses milagres, né, que vão contra as leis naturais, ainda há
esse rebaixamento que a gente coloca, às vezes, né, alguns entendimentos, algumas religiões, que o rival equiparado de Deus seria Satanás, né? Como se algum ser, seja ele qual fosse, teria 1% do poder divino. Isso é rebaixar Deus, né? É uma forma de amesquinhar a majestade divina, né? E aí faz com que a incredulidade progrida, né? Porque se a gente rebaixa Deus a alguém que tem um inimigo que não consegue ou ainda não derrotou por um motivo ou outro, é o mesmo que rebaixá-lo, né? Seria desdizer aqueles atributos que nós estudamos no começo do livro, né? Principalmente a potência divina, né? O poder dele, que é o criador de tudo. Então, essas crenças acabam diminuindo a grandeza divina, né? Depois Kardec continua. Tendes razão de dizer, a fé vai-se. Mas a que se vai é a fé em tudo o que aberra do bom senso e da razão. É a fé idêntica a que outrora levava a dizerem, vão-se os deuses. Então, justamente, qual fé que vai embora? É a fé que está fora da razão. Porque à medida que o ser humano vai passando de geração a geração, nós vamos progredindo. Nós vamos ficando mais inteligentes, mais desenvolvidos, intelectual e moralmente. E a gente começa a ver que alguns ensinamentos sobre Deus não têm lógica. E aí a fé começa a cair mesmo. Quando é fundada em milagres miraculosos. Milagres miraculosos é bom, né? Os professores de português vão me puxar a orelha aí. Esses milagres fantasiosos, né? Que aberra contra o bom senso e a razão. Mas quando a gente entende a fé de forma lógica, a gente, na verdade, fortalece a nossa fé. Porque a gente vê, então, que é possível o acompanhamento da fé com a inteligência. Kardec continua. A fé, porém, nas coisas sérias, a fé em Deus e na imortalidade, essa está sempre vivaz no coração do homem, e por mais sufocada que tenha sido sob o amontoado de histórias pueris com que a oprimiram, ela se reerguerá mais forte, desde que se sinta libertada, tal como a planta, que comprimida, se levanta de novo, logo que a banham os raios do sol. Então a fé divina, ela tá no homem, né? Essa centelha está lá na gente, né? É daí que vem a piadinha que quando o avião está caindo, até ateu faz prece, né? Que a gente vai se apegar, né, nesses momentos ao que está acima de nós, né? O que acontece é que por mais que sufoquem a fé, através desses contos, né, dessas promessas, e muitas vezes envolvendo dinheiro e interesses particulares, aos poucos, a fé se reergue mais forte. E por que mais forte? Porque ela se reergue fundada na razão, fundada na inteligência, né? Como a planta que se levanta em busca do sol, né? Então a fé vai se levantar buscando acompanhar a ciência, né? E não achar que a ciência seria um inimigo da fé, né? Na verdade, elas são parceiras, desde que se tenha o estudo adequado e se aprofunde a fé. Não tenha essa fé de só ouvir, né? É por isso que é muito importante no Espiritismo, e é por isso que eu falo todos os dias da nossa reunião, que eu particularmente não acho correto um falar e outros ouvirem. Porque isso é doutrinação, e isso não é Espiritismo. Espiritismo é conversa. Espiritismo é debate e é o conhecimento construído junto. Por isso que eu me proponho a falar, porque eu sou falador, mas sempre deixando à vontade para que eu seja corrigido, que acrescente o que eu falo, porque é muito importante esse diálogo. Foi assim que o Espiritismo foi construído e acredito que é assim que ele tem que se fortalecer e crescer cada vez mais. Fica à vontade, Ana.
Eu gostei desse milagre miraculoso aí, viu? Porque o milagre é miraculoso. Não está errado, não. Mas Ai, é redundante, né? é A redundante, Leninha mas puxou a orelha. é para reforçar mesmo que o milagre é miraculoso. É Ô, igual Carmen, entrar para dentro, sair para fora. Né? é isso aí. É para reforçar, né, Marlene? Bom, gente, brincadeiras à parte, né? Eu estava vendo uma live do Amit Goswami, aquele cientista indiano, e ele usou uma metáfora para dar exemplo dessa unidade que eu achei muito interessante. E eu vou compartilhar com vocês. Ele disse o seguinte: na superfície nós somos ilhas, como ilhas. Um aqui, outro ali, outro acolá, né? Separadas. Mas, embaixo, se mergulharmos em profundidade, essas ilhas não estão soltas pelo oceano. Elas fazem parte todas de uma plataforma. E é justamente nesta plataforma, nesse inconsciente, que nós ainda não manifestamos que está essa unidade. É ali que está a unidade. Então, nós somos unos mesmo. Tudo, né? Tudo vai pela lei, como ele diz aqui, ó, pela lei de unidade. Tudo se encadeia. Então, a árvore depende do solo, nós dependemos da árvore, os pássaros dependem da árvore, os pássaros levam as sementes de uma árvore para outro lugar, a abelha, né? Poliniza as flores. Então, está tudo ligado, nós ingerimos o mel da abelha. Então, são exemplos assim, ó, é uma reação em cadeia que nós não percebemos. E nós temos a fantasia, a ilusão da separatividade. Porque, em realidade, é ilusão acharmos que somos ilhas e que estamos separados uns dos outros. Nós estamos muito ligados, muito unidos. E unidos a esse todo, a isso que ele chama de consciência cósmica, né? E outra coisa que também que eu quero pontuar, que eu acho interessante, é quando ele diz que ousa-se ainda por cima dar-lhe como rival em habilidade o próprio Satanás. É um verdadeiro rival, porque o Satanás acaba tendo nessas crenças a mesma força que Deus tem. Então, são duas forças opostas que lutam entre si. Isso não existe. Isso não existe. Então, precisa prestar muita atenção, estar sempre vigilante para isso, para não passarmos essa ideia errada de duas forças, o bem e o mal, que se opõem uma à outra, ou de Deus e do demônio como coisas opostas. Porque o demônio não tem o mesmo poder que Deus. Só Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Então, nós temos que estar atentos para isso tudo, né? E é isso aí, só. Já falei demais. Exatamente. E por isso também que quando a gente estudou, a gente começou esse estudo pelo último capítulo da Gênesis, né? Aí a gente recomeçou. Mas a gente falava de uma elevação do planeta, de provas e expiações para o mundo de regeneração. Essa é mais uma prova da unidade. Não tem como a minha casa crescer e a do vizinho, não. Nós estamos no mesmo barco. Nós estamos trabalhando junto. Né? Então, o nosso planeta vai se elevar quando o nosso orbe estiver pronto para isso. Né? O trabalho individual diz respeito só à evolução de cada um, mas nós temos um trabalho coletivo que é de evolução do nosso planeta. Muito bem.
Depois Kardec continua. Efetivamente, tudo é milagre na natureza, porque tudo é admirável e dá testemunho da sabedoria divina. Então, aqui ele está usando o milagre nesse sentido, de admirável, né? E de testemunho da sabedoria divina. O Célia fez um comentário para nós, ó. Interessante que o Deus apresentado pelo Velho Testamento é, e ainda hoje, com característica humana. Isso não enaltece Deus, nem tampouco reforça a nossa fé. Perfeito. O Deus do Velho Testamento é aquele que se revolta com uma cidade, põe fogo na cidade inteira. Né, acho que é Sodoma e Gomorra. Ou seja, seria um Deus vingativo. Mas a gente sabe que esse sentimento horrível, que é a vingança, faz parte de nós, não dele. Então, nessa criação humana aí, nós atribuímos a Deus esses defeitos humanos aí que a Lucélia bem colocou, e é um Deus do medo, né, que consegue as coisas pelo medo, e não pelo amor, né? Por isso que a gente tem que estudar, de fato, aí, profundamente os textos, para que a gente consiga entender o que está sendo dito, né? Porque é inconcebível, né, que Deus, para punir um homem, por exemplo, matasse o filho do homem, né, o filho daquele homem. É algo que é totalmente fora do sentido que a gente tem aprendido sobre Deus aqui com Kardec. E isso, como a Lucélia falou, realmente afasta, né? Eu não quero ter um Deus que, se eu fizer coisa errada, vai pôr fogo em Franca aqui e vai queimar todo mundo aí, que às vezes não tinha nada a ver com o negócio, né? Então a gente tem que entender Deus como justo e bom. Pode ficar à vontade, Ana. É o Deus da pandemia, né? É o Deus que criou a pandemia. Exatamente. Muito bem. Depois Kardec continua. Esses milagres se patenteiam a toda a gente, a todos os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, e não em proveito de apenas alguns. Esses milagres que Kardec está se referindo são os milagres da natureza, né? O milagre no sentido do admirável, né? Então isso está para todo mundo, o sol nasce para todos, a chuva pode cair no rosto de todos, né? E assim por diante. Não. Milagres não há no sentido que comumente emprestam a essa palavra, porque tudo decorre das leis da criação, leis essas perfeitas. Então, se as leis da natureza são perfeitas, elas não precisam de alteração, como a gente já falou aqui. A lei que precisa de alteração é a lei humana, que é cheia de erros, né? A gente tem mudança legislativa todo ano, né? Agora, a lei divina não, a lei divina é perfeita. Não há necessidade de mudança e também não há necessidade de que Deus mude uma lei só para provar o seu poder, né? Então, os milagres, no sentido que a gente aprende, né, nas culturas religiosas que nós tivemos aí, a gente está aprendendo aqui nesse capítulo que não é bem por aí. Antes de passar para o próximo capítulo, alguém quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade. Ninguém? Muito bem. Agora, então, nós vamos estudar a ação dos espíritos sobre os fluidos, as criações fluídicas e a fotografia do pensamento. É muito interessante e nos auxilia, inclusive, a entender o que acontece nas nossas reuniões mediúnicas. Item 13. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. Então, o que Kardec está falando para nós? Falando assim, ó, os fluidos espirituais, né, que ele é o fluido cósmico universal em um determinado estado, eles são como se fosse a atmosfera para nós. Nós estamos aqui no ar, né? Cada um na sua casinha aí. É como se fosse a atmosfera, no plano espiritual, esse fluido é como se fosse a atmosfera dos seres espirituais. É por onde eles conseguem trabalhar. Kardec vai explicar bem melhor. O elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam.
Então, desse fluido espiritual que eles estão imersos, é de onde eles tiram o material para operar. Então, numa reunião nossa, numa reunião mediúnica nossa, quando um espírito, né, está ali em situação de sofrimento, ele pede um copo d'água, ele bebe um copo d'água. Mas não é a nossa água tangível. É um fluido, né, que foi ali plasmado por um espírito superior, e ele tirou de onde o material para fazer esse copo d'água? Ou para fazer o remédio? Ele tirou dos fluidos espirituais que ele está imerso. Então, para que os espíritos consigam operar, eles utilizam esse fluido. Quando eles vão dar um passe em nós, a transmissão é desses fluidos. Quando eles vão mostrar um quadro, né? Falou, vou te mostrar então como é que está a situação ali. Quando a gente fala, o espírito plasmou, ele utilizou os fluidos que estavam ali, esses fluidos espirituais, e plasmou para poder fazer o seu trabalho. É lógico que isso depende do grau de evolução do espírito. Mas quando a gente ouve isso, foi isso que aconteceu. Eles conseguiram, através da vontade e do pensamento, construir esses objetos, ou o que for seja necessário, esses remédios, utilizando-se aí dos fluidos espirituais. Depois ele continua. O meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível. Então, os fenômenos de visão, de audição do espírito, se dão através desses fluidos espirituais. Então, por isso que a pessoa que não é médium audiente, ali na reunião, ele vai falar assim, o que o espírito do seu lado está te dizendo? Ele está me orientando de tal maneira. Por que a gente não consegue escutar? Porque o nosso ouvido, ele depende do mundo material, ele depende da vibração para poder ouvir, que não é o caso. Então, através desses fluidos espirituais que ocorrem esses fenômenos e que vão escapar aos nossos sentidos, porque a gente está aqui na matéria tangível, né, por estarmos encarnados. Depois ele continua. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Então, na nossa reunião, a gente apaga a luz, deixa só uma luzinha azul ali, tranquila, para a gente trabalhar. Os espíritos enxergam clarinho. Se a gente abrir o olho, está escuro. Por quê? Porque ele não está dependendo da nossa luz, da luz material nossa. Ele está justamente utilizando esses fluidos espirituais. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar o é do som. Então, como é que transmite o pensamento do espírito para o outro? Através desses fluidos espirituais. Como nós dependemos do som, do ar, para transmitir o som. Onde não tem ar, o som não se propaga. Quer fazer um comentário, dona Nora? Fica à vontade. Caio, eu quero falar um negócio aqui que eu li no livro do Destruído, que quando vai fazer a sessão mediúnica, não pode acender a luz, né? Porque ilumeia muito, fica muito luminosa e faz até mal pela pessoa. Já teve gente que ficou até doente, até desencarna. Aí eu vi quando a gente estava participando, apagar a luz, mas eu nunca imaginava que era para isso, né? Agora eu li lá esse trecho, então fala, né? Aí a gente tem que sempre estar lendo as coisas para poder aprender, né? Escutando também as palestras. É isso aí, tá? Obrigada, viu? Obrigado, senhora. Exatamente, dona Honória. A gente vai trabalhar e a gente recebe muita orientação, né? Especialmente do COEM e tal. Mas é importante que a gente estude para a gente poder conhecer, né? Não fazer as coisas apenas mecanicamente, mas entendendo, né? O que a gente está fazendo. Fica à vontade, Ana. Eu quero te fazer uma pergunta
que eu não entendi bem, estou em dúvida. Ele diz assim: finalmente o veículo do pensamento, como o ar o é do som. Qual seria o veículo do pensamento? O fluido material ou o fluido espiritual? O fluido espiritual. O espiritual, né? Pelo que eu entendi, né? Não sei se alguém pensa diferente aí, pode falar. Eu também tinha entendido assim, mas fiquei na dúvida. Uhum. Então, você também concorda, né? Que é o espiritual. Eu entendi assim. Se alguém quiser se manifestar também, fica à vontade. Fluido espiritual. Eu só queria fazer uma colocação a respeito disso que a dona Honória falou. Porque senão a gente pode ficar com uma ideia. Eu não sei onde ela leu isso. Ela citou a fonte? Deve ser no livro. Ela falou um livro, né, dona Honória? Um livro, não me lembro o nome. Ela falou que se não apagar a luz. Hein, dona Honória? Qual livro que a senhora leu? Oi? Que livro que a senhora leu essa informação que a senhora apresentou? Se não me engano, é no livro dos fluidos mesmo, que eu li lá do doutor Alonso. Só que eu tô no meio dele ainda. Eu leio um pouco, eu paro, eu descanso, minha vista fica muito fraca. E faz tempo que estou lendo, a gente vai até esquecendo, né? Mas me parece que foi nele que fala essa passagem aí. Que tem que apagar a luz. Eu quero fazer o seguinte questionamento. E quando a gente faz reunião durante o dia? Isso aí que eu não sei, né? Então, mas aí durante o dia é só a luz do sol, né? Você não sente a luz, né? Não tem perigo de morrer, não. Não, né? Não tem não, dona Honória. Isso não existe, não. Não, parece que... me parece que teve um que foi até internado, ele ficou doente. Mas acho que não morreu mesmo, não. É isso aí mesmo. Ele ficou internado com tanta claridade, né, e fez mal para ele. Aí eu fiquei assim pensando, será que é porque é igual aquele lá, quando viu Jesus, que chama logo, o Paulo, quando ele viu Jesus, ele ficou cego, né? Mas aí é completamente diferente, né, dona Honória? Aí ele viu Jesus, estava num processo, foi Jesus, a luz, e aquilo tinha todo um trabalho depois. Não há problema, não. A gente diminui a intensidade da luz, porque fica um ambiente mais sereno, tal, mas não tem perigo de desencarne. Senão, se fosse assim, a gente não podia fazer reunião durante o dia, viu? Essas informações a gente precisa prestar um pouco atenção, viu? Acho que não procede, não. Pelo menos eu penso assim. Tá bom, obrigada, viu? Obrigado, viu, Marleninha? Eu deixei passar aqui. Porque realmente, dona Honória, imagina se tivesse essa preocupação, aí se alguém batesse a mão ali no interruptor durante a reunião, alguém poderia estar em risco, né? E nosso trabalho não tem ninguém em risco, né? Facilita a concentração, o ambiente fica mais aconchegante, a gente também não se distrai e tudo mais. Como a Marleninha falou, nós temos reuniões de manhã cedo, né? Que aí a claridade acontece, a luz, seja da lâmpada ou do sol, não vai prejudicar durante um trabalho, porque ela não nos prejudica normalmente, né? E durante um trabalho não tem nenhuma mudança na luz, né? Verinha, pode ficar à vontade. Então, aí eu gostaria, eu já falei isso num grupo, mas eu não sei em qual, não sei se foi aqui conosco. Quando, no Luz e Amor, começou a ter as reuniões mediúnicas à tarde, foi justamente a minha turma de estudo que começou com essas reuniões. Às 2 horas, às 14 horas, faz muitos anos. O Antônio teve a preocupação de pesquisar se poderia, se daria certo. Convidou a Nina, que é uma médium de várias modalidades, vamos dizer assim,
e ela participou dessa reunião conosco, a primeira, e veio a orientação que o nosso trabalho seria feito aproveitado a luz do dia, a luz solar. Então, assim, foi muito bacana, porque o Antônio é muito cuidadoso com tudo. E realmente a gente tem essas reuniões até hoje, flui normalmente, é maravilhoso. Beleza, obrigado, Verinha, pelo seu exemplo. O Tonho é preocupado mesmo, ele não deixa a gente fazer coisa errada, não. Ana, pode ficar à vontade, Ana. Não tem, assim, muito a ver e tem, né? Com o que a dona Honória falou. Aí no item 11, diz assim, olha, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Então, é isso que ela disse com relação ao Paulo, né? Ele ficou até cego, ele caiu do cavalo ou do camelo, sei lá qual era a montaria dele, né? Uns dizem que é cavalo, outros dizem que é camelo, não se sabe ao certo. Então, é isso aí. A luz dos fluidos espirituais, né? Eles cegam mesmo. Ofusca, o espírito inferior não consegue suportar. Tem que abrir o microfone, dona Honória. É dos inferior, né, Ana? É os inferior que faz uma pessoa ficar passando mal, né? Por causa daquela luz. Eu entendi que é assim. Os espíritos inferior não pode ver aquela caridade que faz mal para aquele médium. Eu entendi assim. Depois, se a senhora puder pegar o nome do livro, aí a gente pesquisa e pode... Depois eu coloquei direitinho outra vez, que a gente vai lendo, vai esquecendo. O livro chama Os Fluidos, é do João Bebel. Diz que foi estudado até pela NASA, eles falam lá. Não sei, né? Lá no Bebel eles falam. A gente pode... Eu até comprei. Ele é um livro grosso, muito grosso. Assim. Hoje eu até terminei uma página que fala dos fluidos também. Aí ele fala no livro do Gênesis, que a gente lê o livro do Gênesis, porque o Allan Kardec escreveu isso daí. Cheguei nesse ponto. Tá. Depois, se a senhora conseguir indicar para nós onde é que fala essa parte, a gente pode fazer um estudo, porque a gente pode fazer uma interpretação em grupo, e às vezes a gente lê e interpreta ou muito literal, né? Ou é difícil mesmo. Por isso que é importante o nosso estudo em grupo, né? E às vezes eu estou explicando aqui, aí eu falo alguma coisa errada, alguém já corrige. Foi o que eu falei no comecinho, que o espiritismo é importante ele ser estudado, né? Com várias pessoas, né? Para que a gente não tenha ou uma interpretação errada, né? Ou porque isso aí todo mundo está sujeito, né? Isso aí não tem... Mas eu acho que eu estou interpretando errado, né? Vocês não. Pode ser, mas a gente pode pegar essa informação depois. Você quer fazer algum comentário, Ana? Você tinha levantado a mão, fica à vontade. Seu microfone está fechado, Ana. Eu levantei a mão, fiz o comentário, esqueci de abaixar. Ah, tá bom. Não pode abaixar, senão você vai ficar com dor no braço aí. Então, item 14. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais. Essa parte aqui é exatamente o que a Ana falou, acho que umas 3 semanas atrás, mais ou menos. Ó. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os, como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Eu até grifei porque, enquanto eu explicava outro dia, né, eu usei esse verbo, né? Falei que os espíritos manipulam os fluidos. Aí a Ana falou assim, não manipula não, né? No sentido de usar a mão, né? Mas no sentido de empregar o pensamento e a vontade e assim conseguir uma construção, né? Alguma coisa, não sei muito bem qual que seria o termo correto. Mas é isso mesmo. Então, os espíritos, é através do pensamento e da vontade que eles vão plasmar as coisas.
Eu vou dar um exemplo aqui antes da explicação, para ficar mais fácil para nós. O espírito, ele pode conscientemente, através do pensamento, manipular, é que eu sempre uso esse termo, ele consegue atuar sobre o fluido, né? Consciente. Mas, inconscientemente, também. Inconscientemente, ele vai conseguir fazer isso também. E isso, às vezes, é até uma dificuldade. Vou dar um exemplo. A gente atende um espírito que sofreu um acidente, né? E teve, por exemplo, um ferro que atravessou o corpo. A gente atende ele fala, olha, tem um ferro aqui na minha barriga. Que ferro é esse? É justamente através do pensamento e da vontade dele, que está impressionado com aquele acidente que ele sofreu, que fica ali plasmado aquele ferro. E aí a gente acalma o espírito, né? Acalma, e à medida que ele se acalma e os espíritos vão fazendo o tratamento, ele consegue, depois de um tempo, não ter aquele ferro, né? Atravessando o seu corpo mais. E aí o Kardec vai explicar na frente, ó. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, pelo pensamento e pela vontade, os espíritos vão atuar nos fluidos e conseguir fazer essas transformações, né? Então, eles vão combinar, vão poder fazer um remédio, vão poder fazer um aparelho ou alguma coisa. Agora, aqui embaixo que vem o que eu disse, ó. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção. Ou seja, ele está com vontade, né? Direta. A gente chama de dolo, ele quer, né? Doutras são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. Então, área, aqui, o único significado que eu achei para área é aquela das óperas, né? Aquela composição da ópera, né? Então, aqui, ó, o que Kardec está falando para nós? Basta que o espírito pense. Então, é por isso que às vezes não. Às vezes a gente escuta nas nossas reuniões, os espíritos não conseguem ser falsos como nós somos. Porque a gente está sorrindo para alguém e pensando uma coisa ruim, por exemplo. Espírito não. Espírito pensou, aparece. Então, é justamente por conta desse fluido que está aparecendo aqui. É diferente. A gente pensa uma coisa e faz outra. Espírito não. O espírito pensou, a coisa já acontece. Por isso que, às vezes, na reunião, o espírito fala assim, aqui é como se eu estivesse nu. Todo mundo sabe o que eu fiz. Por quê? Porque ele está impregnado naquele pensamento negativo e aí isso aparece. Se eu tivesse, não tenho, mas se eu tivesse um desafeto aqui no grupo, eu poderia ficar quietinho que ninguém ia ficar sabendo. No plano espiritual, não, meu amigo. Se você tiver um desafeto ali, vai aparecer por conta dessa atuação nos fluidos. Vejam que interessante. Mesmo um pensamento inconsciente vai fazer isso. O espírito está querendo a vingança do outro, se liga ao outro naturalmente, por conta justamente dessa atuação. Aí, alguém quer fazer algum comentário? Depois o Kardec vai dar um exemplo um pouquinho grande. Se alguém quiser falar, fique à vontade. Pode falar, Verinha, fica à vontade. Então, eu fiquei na dúvida de você dizer que no plano espiritual aparece
Mas eu acho que aí vai do grau de evolução de cada espírito, viu? Pode ser que conforme o grau de evolução do espírito, ele não consiga captar. Eu fiquei um pouco na dúvida disso aí, Caio. Marleninha, Ana, o que vocês acham? Eu vou explicar, talvez eu não expliquei bem, ou eu tenha entendido errado mesmo. Aí a Marleninha e a Ana, e quem quiser, manifesta. Quando o espírito ele é evoluído, ele pode, através da intenção dele, fazer uma coisa. Então, por exemplo, aquele espírito está acidentado, precisa de uma maca. Então, o espírito evoluído, ele consegue plasmar uma maca para fazer esse atendimento. Quando eu falei do espírito inconsciente, é que o espírito menos evoluído, né, no caso que você citou aí, Verinho, ele, com o pensamento negativo, aparece o que mais para frente Kardec vai chamar de fotografia do pensamento. Então, por exemplo, eu falo assim, ó, mas eu não gosto da Marlene de jeito nenhum. É como se aquilo ficasse estampado na minha testa e as pessoas pudessem ver isso. Então, não adiantava eu chegar lá para o Antônio e falar, nossa, a Marlene é boazinha, né? Aí ele ia simplesmente olhar para mim, ele ia ver que eu estava mentindo. É mais ou menos assim que acontece no plano espiritual, porque o espírito que está com esse pensamento negativo, ele não consegue esconder, porque ele faz essa manipulação do fluido de forma inconsciente, sem querer. Então é o que ele chama um pouquinho para frente de fotografia do pensamento. Agora, quando ele tem a intenção de fazer, ele quer fazer, aí depende do grau de evolução dele, né? Um espírito inferior não vai conseguir fazer uma máquina e tal, porque não está de acordo com a evolução moral e intelectual dele. Mas um espírito mais evoluído vai conseguir. Ficou melhor, velhinha, agora? Sim, ficou. Agora sim. Ah, beleza. Fica à vontade, Ana. Microfone, Ana, está desligado. Hoje eu estou esquecendo do microfone. Ele diz assim, um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica. Então, tem que possuir, o encarnado tem que possuir essa vista psíquica, essa mediunidade de vidência. Senão, ele não vai ver. Não é isso? Isso, exatamente. É o exemplo que Kardec vai trazer para nós agora. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado, que possua a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo, na época em que o segundo o conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Então, às vezes, um médium vidente, né, fala assim, nossa, estou vendo aqui um espírito, né, sei lá, de um índio. Não é que esse espírito é um índio, né? É que ele está se apresentando ali naquela ocasião, a vontade dele é de se apresentar como índio, porque às vezes vai depender, vai estar de acordo com o que ele quer se manifestar, ou alguma referência que ele precisa fazer. Mas já teve, sei lá quantas encarnações, né? Já foi várias coisas, né? Justamente isso. Aí ele continua, ó. Apresenta-se com o vestuário, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha então. Um decapitado se apresentará sem cabeça. Não quer isso dizer que haja conservado essas aparências. Certo que não, porquanto como espírito, ele não é coxo. Coxo é um termo antigo para a pessoa que tem um probleminha na perna, né, que manca. Não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado. O que se dá é que, retrocedendo o seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito lhes toma instantaneamente as aparências, que deixam de existir, logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Então, é o exemplo do espírito que faz isso de forma inconsciente. O espírito vem no exemplo que eu tive, sofreu um acidente. Então ele aparece e fala, nossa, estou com um ferro encravado no corpo.
ele está com aquele pensamento fazendo aquilo, né? Então, quando a gente acalma ele, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu na minha reunião, do espírito falar, nossa, estou cheio de caco de vidro no rosto. Aí, não, calma que você vai ser atendido. Aí ele fala, nossa, já tiraram. Já fui cuidado. É justamente isso. Fica à vontade, Ana, pode falar. Você esqueceu o microfone de novo, Ana. Ah, hoje eu estou esquecida. No livro dos médiuns, tem lá um capítulo que fala Laboratório do Mundo Invisível. E ele dá o exemplo da tabaqueira. Pensou, plasmou. Plasma no ato. Então, é o pensamento que age, né, e através da vontade também, para fazer essas aparências, né, para dar essas aparências. Exatamente. E aí, só lembrando, ele pode ser consciente, quando o espírito tem essa capacidade, que é mais evoluído, né? Então, por exemplo, Jesus, ele poderia aparecer com outra feição, com outras vestes, porque ele é muito evoluído. E pode ser inconsciente, quando o espírito não consegue mudar ali sua roupa, seu traje, mas o pensamento dele está, né, fixado ali. Então, eu, quando me imagino, só consigo me imaginar com esse corpo, né, com esse tipo de roupa. Por isso que você disse que não tem como esconder, né? Sem querer, ele se manifesta do jeito que ele pensou. Não tem como. Exatamente. Né? Embora seja inconsciente, não um pensamento assim consciente em si. Fica à vontade, Marlene. Então, o poder do pensamento é tão forte, e às vezes até da indução de um espírito para o outro, né? Veja que, às vezes, um espírito começa a falar assim para o outro, você é um verme, você é um verme, você é um verme, e ele toma essa forma, né? Você é um ovoide. Então, realmente, é muito, muito forte isso, né? Outra coisa que eu quero comentar, nós estamos até estudando no Céu e Inferno, tá aí a Ana, a Verine também. Outro dia nós estudamos um texto que o espírito foi decapitado. E ele se apresenta e ele continua vendo a cabeça dele separada do corpo. Ora, primeiro que ele já nem tem o corpo mais, mas ele ainda está nesse estágio, né? Por quê? Porque ele ficou com isso gravado. Então, às vezes, até é necessário um tratamento para que ele retome, né? Vamos dizer assim, a sua forma, né? Perispiritual, lógico, porque ele já não tem o corpo mais. Entretanto, ele continua se vendo assim, né? Perfeito. Excelente exemplo, né? A gente estuda mesmo esses casos de ovoides, né? E de algumas transfigurações aí. Fica à vontade, Ana. Agora eu já abri os dois juntos, para não esquecer. Então, ele já não tem mais o corpo material, mas tem o corpo espiritual, que é a matéria, né? Perispiritual ou espiritual, que é matéria. É matéria. É uma matéria mais etérea, mas é matéria. Exatamente. Perfeito. E para encerrar essa... Deixa eu ver o tamanho aqui. Eu vou terminar. Rapidinho, gente. Não vou me estender muito, não. Ó. Se, pois, de uma vez ele foi negro ou branco de outra, apresentar-se-á como branco ou negro, conforme a encarnação a que se refira a sua evocação e a que se transporte o seu pensamento. Né? Então, vai depender aí da forma como ele quer se manifestar. Né? Então, por exemplo, se um espírito quer se manifestar de 3 encarnações para trás, né? Que ele foi branco, ou foi negro, ou foi alto, foi baixo, ele vai acontecer dessa forma. E para encerrar o item 14, Kardec conclui assim, ó. Por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Um avarento, né? Avarento é o que a gente chama de pão duro, né? É muquirana. Um avarento,
manuseará ouro. Um militar trará suas armas e seu uniforme. Um fumante, o seu cachimbo. Um lavrador, a sua charrua e seus bois. Charrua é um instrumento para mexer no solo. Uma mulher velha, a sua roca, né? Aquela roca de fiar. Para o espírito, que é também ele fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como o eram no estado material para o homem vivo. Mas pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a deste. Né? Então, para eles, para o espírito, esses objetos materiais, eles são como os nossos aqui. Né? Se alguém chegar e falar assim, ó, Caio, a mesa que você está usando não existe, não. Eu vou dar risada. Que isso, cara? Aqui, ó. O espírito é a mesma coisa. Não adianta você falar para ele, não, esse ferro está na sua barriga, mas não, você nem tem barriga mais não, rapaz. Não é assim. Ele está em outro plano. A matéria dele é outra. Né? A diferença é que ele está sendo através do pensamento. E o nosso é através, né, da matéria-prima que a gente tira do nosso planeta. Né? E é isso, meus amigos. Aí ele faz uma referência aqui à Revista Espírita, que está esse exemplo, e também o Livro dos Médiuns. Aí eu acho que é até o capítulo que a Ana fez referência aí para nós. E aí, semana que vem, a gente continua aí do item 15.